Na nossa vida, quando nós não valorizamos o processo, nós atrasamos a promessa. E quando eu digo de processo, eu digo tudo aquilo que acontece no decorrer da nossa caminhada com Cristo que parece ser difícil. E quando nós olhamos, voltamos os nossos olhos para a Bíblia, nós vamos ver isso acontecer. Vou te dar dois exemplos, um bom e um ruim, um para nós aprendermos e um para nós nos espelharmos. Aquele que é para nós aprendermos é com o povo no deserto. Nós vamos ver que Deus ele levanta Moisés e promete libertar aquele povo, um povo que estava sofrendo no Egito. E nós vamos ver que assim como Deus ele promete, ele cumpre. E Deus ele promete que iria libertar aquele povo e iria levar eles para a terra de Canaã. Só que entre o libertar e o tomar posse da promessa havia o processo. E a forma com que aquele povo agiu, se comportou, se posicionou nesse processo é que atrapalhou a tomar posse da promessa. Nós vamos ver que Deus ele liberta um povo, mas os que tomam posse da terra de Canaã são os filhos daquele povo, juntamente com Josué e Caleb. Nós podemos dizer que aqueles que saíram lá do Egito e que realmente tomou posse da promessa foi tão somente Josué e Caleb. Por quê? Porque no decorrer da caminhada no deserto, o povo se comportou, se posicionou, agiu de uma forma que não deveria agir, né? Nós vamos ver que foi um povo que reclamou, foi um povo que murmurou, e nós aprendemos muito com isso. Nós vamos ver que essa caminhada no deserto não era para ser de 40 anos, mas foi. Foi porque o povo se comportou, se posicionou de uma forma que não era para se comportar, né? Era uma caminhada que era para ser muito rápida. A tomada de posse daquela promessa era algo que era para ser rápido. Mas a forma com que o povo se posicionou atrasou a promessa. E muitos deles, dos que saíram lá do Egito, nem tomaram posse. Quem tomou posse foram os seus filhos. Então nós aprendemos e muito com isso. Nós aprendemos e muito. Porque é interessante que nós vamos ver que Deus ele se manifestou lá no Egito com sinais e maravilhas. Deus ele provou quem ele era para aquele povo. Mas na caminhada, no decorrer, no processo, o povo se perdeu. Eu digo que o povo saiu do Egito, mas o Egito não saiu de dentro do coração do povo. Então é algo para nós guardarmos no nosso coração. O povo não viveu a libertação por completo. E isso atrapalhou e muito aquele povo a tomar posse total da promessa. E um exemplo bom que é para aquele que é para nós nos espelharmos foi José. Nós vamos ver que Deus ele faz promessas através de sonho para José, e nós vamos ver que o processo ele começa a acontecer na vida de José. Nós vamos ver que os seus irmãos o invejam, nós vamos ver que eles jogam ele dentro daquela cova, eles pegam e vendem ele. Lá já no Egito, ele pega e é acusado. Na casa de Potifar, ele começa a se destacar, mas o fato de se destacar, o olhar da mulher de Potifar começa a se atentar para ele, e ele não dá bola para ela. Então, ela pega e o acusa injustamente. Ele é lançado no cárcere, mas dentro do cárcere ele se destaca. Olha o processo acontecendo na vida de José. Muitas coisas fogem do controle de José. Muitas coisas acontecem que ele não queria que acontecesse com ele, mas ele estava agindo de maneira certa. Ele estava muito bem posicionado e o seu coração estava muito bem posicionado em Deus, os seus olhos. Ele não estava olhando para as circunstâncias, ele não estava olhando para as injustiças, não estava olhando para os irmãos que o invejavam, que jogou ele naquele lugar, que vendeu ele. José ele poderia muito bem ficar revoltado, começar a culpar os irmãos, começar a culpar aquela mulher, a mulher de Potifar, mas não. Os olhos de José estavam voltados para o Senhor, a sua fé estava nele, ele estava muito bem posicionado em Deus. Eu digo isso porque em todo o processo da história de José, nós vamos ver que a Bíblia é muito clara quando diz que Deus estava com José e José se destacava. Aonde José chegava, poderia ser naquele cárcere, poderia ser onde for, José se destacava. E nós vamos ver que acontece também a questão do copeiro e do carcereiro. Então Deus ele dá graça para José e o sonho é discernido. Aí José vai falar assim com eles: olha, quando vocês voltarem para a posição de vocês, se lembrem de mim. Aí nós vamos ver o processo novamente acontecendo. Sabe por que eu digo isso? Porque eles voltam para o lugar
que é o seu posicionamento, e aquilo que Deus ele dá o discernimento acontece, um morre e o outro volta para sua posição, mas eles não se lembram de José. É o processo, porque todo processo ele tem um tempo. É necessário nós passarmos pelo processo, é necessário nós esperarmos o tempo. E eles não se lembram de José. Só que no tempo certo, o copeiro vai se lembrar de José. Ele vai, olha, tem um que discerne sonhos. Aí é o tempo de Deus na vida de José, o tempo onde ele iria ser honrado. Então guarda isso no seu coração, tá? Guarda no seu coração, não sei qual é a promessa que Deus ele tem para sua vida, mas a maneira como que nós nos posicionamos, a maneira como que nós nos comportamos vai determinar muita coisa. Porque processo é para amadurecer. Processo é para nos dar estrutura, porque de nada adianta nós tomarmos posse da promessa se nós não tivermos estrutura para suportar tal promessa, se nós não tivermos maturidade para viver a promessa. Então Deus ele não é um pai irresponsável que te dá a promessa sem você ter estrutura, sem você ter maturidade para viver essa promessa. Porque viver a promessa sem maturidade é estragar aquilo que Deus ele tem para sua vida. É estragar o filho. Você que é pai, você não dá um presente sabendo que isso pode machucar o seu filho. Um exemplo, se você tem um filho de 10 anos, você não vai colocar ele na direção e deixar ele dirigir sozinho. Não, porque isso é risco para a vida dele. Assim também é conosco. Deus ele não vai nos entregar algo se nós não temos estrutura e maturidade para tal coisa. Guarda isso no seu coração. Aquele que não valoriza a promessa, aquele que não valoriza o processo, atrasa a promessa. Ou muitas das vezes nem vive tal promessa. Amém? Deus abençoe sua vida. Tenha um ótimo dia.